Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar uma coisa muito interessante para vocês a respeito de alinhamento de propósito. Meu nome é Adelson, tenho esse canal aqui para mostrar às pessoas como fazer para estar cuidando cada vez mais de suas vidas, como estar evoluindo e fazendo as coisas da melhor maneira. Bom, para começar, eu queria que vocês entendessem como é que esse tipo de alinhamento ele funciona. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Duas pessoas, uma mora em uma casa, vizinho da outra. Só que nesse local, quando chove, acontece alagamentos, deslizamento de terra e alguns desses tipos de contratempo. E nesse meio tempo, uma dessas pessoas ela resolve dar um basta em tudo isso e mudar de vida. E então, aos poucos, ela consegue modificar os seus pensamentos. E aí ela começa a caminhar aos poucos. E nesse caminhar, ela consegue adquirir uma caneta. Bom, essa caneta foi o suficiente para que atraísse um papel. E ela começou a escrever nesse papel. E de repente esse papel atraiu um caderno. E logo após uma mochila. E aí veio atraindo coisas em decorrência dessa única caneta que ele conseguiu. Já outra pessoa que morava na casa vizinha, ela percebeu que houve algum tipo de mudança com esse seu amigo. E aí essa pessoa procurou tentar entender o porquê ele estava ascendendo aos poucos, enquanto ele continuava na mesma situação. É uma coisa simples, é uma coisa muito lógica, que sucesso atrai sucesso. Às vezes você analisa como é que acontece o ciclo da água. A água, ela tem a sua nascente. A nascente, ela corre para o rio e o rio corre para o mar. Se você for reparar, uma coisa leva a outra. Nesse mesmo ponto de vista, eu posso comparar. Às vezes, pessoas que têm poderes aquisitivos grandes, os ricos, eles sempre multiplicam suas rendas. Por quê? Porque eles têm o dinheiro. E o dinheiro, ele atrai dinheiro. E como você às vezes não tem o dinheiro, você pega o dinheiro e paga todas as suas contas e fica sem nada, o que acontece? A tendência é o dinheiro não retornar para você. Bom, então esse pequeno exemplo que eu dei de como uma simples caneta começou a atrair algo, a exemplo do rio que corre para o mar e que o outro não conseguiu acompanhar o desenvolvimento daquela outra pessoa, é porque não houve o alinhamento correto. E esse alinhamento acontece como? Não é apenas por pensamentos, porque ninguém vai querer atrair a tristeza para si. Nós, como seres humanos, nós desejamos cada vez mais a nossa felicidade. E por que ocorre às vezes o contrário do que nós pensamos? O alinhamento. O alinhamento, ele acontece de uma forma subconsciente. Às vezes sua mente deseja uma coisa, mas o seu subconsciente está acostumado a outra. Como? Às vezes você está em uma pobreza total e a sua mente só viu aquilo. Então você deseja algo a mais. Mas o seu subconsciente, por estar convivendo com aquilo diariamente, já gravou aquilo em sua mente
E aí fica uma guerra, algo assim que sua mente pede uma coisa e seu subconsciente já entende outra. Então não há aquele alinhamento. E o que nós devemos fazer para sanar esse tipo de situação? Não é simples, não é fácil. Às vezes para algumas pessoas é. Porque quando você lembra daquela passagem onde Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, teve uma parte que a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Acontece mais ou menos dessa maneira. Quando você está disposto a fazer algo que tenha uma mudança em sua vida, você não pode mais olhar para trás. Você tem que seguir em frente. Ah, mas eu tenho que esquecer o meu passado? Não, você vai se referir a ele apenas quando você for tirar como um exemplo. Ah, mas eu não tinha nada, eu morava em tal lugar, a minha vida era nessa situação e pronto. E depois retorne a olhar para frente. Então, essa situação que eu venho falar para vocês é o que acontece nesse tipo de alinhamento. Você não tem como você prever que uma pessoa vai ascender e a outra não. Você apenas tem como observar o comportamento. Fulano chegava tarde e hoje em dia tá chegando mais cedo. E o que é que ele está fazendo com esse horário que ele desperdiçava? Então são essas as ações que vai ditar se você vai vencer na vida ou vai continuar na mesma situação. Então você está se alinhando com a situação que vai te trazer benefícios. Assim como, às vezes, você vê que tem pessoas que fazem cursos, que buscam desenvolvimento pessoal e aos poucos vai crescendo na vida. Já tem outras que fazem a mesma coisa, fazem curso de desenvolvimento pessoal, mas continua no mesmo patamar. Por quê? Porque a mente ainda está voltada para as velhas coisas. Uma simples ação não vai modificar em nada, porque nós devemos mudar o nosso interior e não o exterior. Seria como? Eu decidi, a partir de hoje eu vou crescer cada vez mais a minha fé em Deus. E aí eu iria em uma loja, comprava uma camisa social, uma calça social, um sapato social, me vestia todo e saía na rua. As pessoas iam, a fé dele aumentou, ele está todo caracterizado. Mas por dentro não houve a mudança, então não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa tem que mudar primeiramente o que se passa por dentro, os hábitos, as ações, tudo isso que impede o crescimento. E é isso que eu tenho para falar para vocês nesse exato momento. Eu gostaria de pedir para vocês comentar, darem um like e muito obrigado. Nos vemos logo logo. Até mais.